Se você não é uma mulher de valor, não adianta procurar um homem de valor. Gente, será que essa coisa de pink pill é algo que faz sentido? Red pill faz sentido? Não sei. Pink pill faz sentido? Não sei. Será que isso tá levando a gente a bons ou maus relacionamentos? Eu queria puxar esse assunto com um vídeo da Luísa. Ela fez um vídeo lá no TikTok, teve uma atração muito boa e ela traz umas reflexões que eu gostaria de trazer como mote pra gente poder ter um papo. E assim, a gente vai ver o conteúdo, a gente vai compreender o que tá acontecendo, mas o mais importante é o papo que a gente vai ter em seguida, tá bom? O conteúdo Pink Pill vai formar um monte de mulher solteira com 40 anos e se você não espernear, eu te conto como e por quê. Conteúdo Pink Pill, só pra deixar claro, é tipo super vulgar. São aquelas mulheres que falam que, pô, você tem que se dar o valor, você merece muito, né? O homem, ele precisa, sei lá, te bancar porque você merece, porque ser mulher é uma coisa muito top, então é muito interessante que você exija do seu homem, etc, 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 etc. Vamos seguir aqui. Sabe esse tipo de conteúdo que a gente vê, tipo, Pobre Homens 2025? Que a gente vê uns homens feios, burro, pobre, calvo, exigindo alguma coisa de mulher, a gente acha isso um completo absurdo? As mulheres estão fazendo a mesma coisa, ai, ninguém está falando nada. Você fica ouvindo o tempo inteiro que você tem que se valorizar, que você não pode aceitar isso, que o homem tem que pagar tudo, que o homem tem que ser provedor, que você vai ser esposa troféu, que não sei o que. Tá bom. Pensa comigo aqui, antes de você pensar no próximo, antes de você pensar num homem, qual é o nível de pessoa que você tem hoje para exigir alguma coisa? Isso é um primeiro ponto que eu vou discorrer depois melhor, né? Mas repare que a permanência existe dentro de uma lógica ainda de papéis de gênero tradicionais, né? Quem é você para exigir um homem de alto valor? Homem de alto valor, gente, é o quê? O que é homem de alto valor? É um cara branco, rico, herdeiro. Isso é um homem de alto valor. Homem de alto valor não é o mecânico da esquina. É claro que numa apropriação forçada, é possível que a gente diga que o homem de alto valor é o cristão que protege a família e tal, mas na prática, nesses discursos, este homem de alto valor é o homem bem-sucedido na sua carreira profissional. E convenhamos aqui, a maioria dos brasileiros não tem uma carreira profissional neste sentido. Você já pensou nisso? Dói, né? Então, essa geração Pink Pill aí, ela tá criando uma onda gigantesca de uma falsa autoestima. Você sabe o que é autoestima? Nossa, esse papo vai ficar profundo, hein? A autoestima, diferente do senso comum, não é você se achar linda, maravilhosa, você se colocar pra cima, você se... Autoestima não é isso. O cerne da palavra estima é valor. Então, a autoestima é o quão você estima a si próprio, o quão você acha que você vale. E você só tem uma autoestima muito firmada com a realidade quando você está inserido em grupos que desde o seu nascimento conseguem lhe valorizar pela maneira como você é. Do jeito que você é, que conseguem te acolher enquanto sujeito, da maneira como você é. E que, por sua vez, através desse tipo de dinâmica, naturalmente, com muitas aspas, você cria ferramentas para também proteger o seu núcleo, para colocar limite nas pessoas, para entender, por exemplo, que eu não vou dar um passo para esse lado, porque para esse lado eu não tenho lugar aqui. Se eu der um passo aqui desse lado, de repente vai acontecer algo ruim comigo. De repente eu vou entrar num grupo de pessoas que tem uma vibe que é muito distante e eu vou acabar, né, me perdendo aqui. A autoestima não é meramente algo que vem de você para você, porque a gente tá o tempo todo se relacionando com a nossa vida concreta, com as relações concretas que a gente tem com as outras pessoas, com as instituições, com a realidade concreta como um todo. Dessa maneira, pensar em autoestima como sendo algo do indivíduo para o indivíduo não é muito bem um grande caminho, mas talvez faça mais sentido compreender a autoestima como esse movimento perpétuo de um respeito que existe meramente por você ser você, por exemplo. Vamos seguindo. Você tem autoconhecimento. É quando você conhece seus defeitos, você conhece suas qualidades. Aí sim você tem uma noção, né? Porque a gente nunca tem uma autoimagem 100% fiel à realidade. Mas aí sim você tem uma noção do que você vale. E só depois de ter uma noção do que você vale é que você consegue saber o que você pode exigir, porque você sabe o que você traz para a mesa. Porque esse conteúdo Pink Pill está formando mulheres que não agregam em nada
em relacionamento nenhum e elas querem exigir um cara que agrega em tudo. Só que o cara que agrega em tudo, ele está na posição de escolher. Assim como uma mulher que está em alto nível, exemplo, uma mulher bonita, uma mulher inteligente, uma mulher independente financeiramente, uma mulher inteligente emocionalmente, uma mulher de família, ela também está na posição de escolher um homem. E não dê piti pensando que o homem também não está na posição de escolher, porque ele está. E quando ele estiver na posição de escolher, ele não vai escolher o homem no alto padrão, ok? Ele não vai escolher a burra que só segue Virgínia, a gorda que não se cuida, a porca relaxada que não sabe fazer nada. Ele não vai escolher. E Gente, só pra dizer, ó, esse vídeo é o mote, né? Depois eu vou dar os comentários. E é evidentemente que a gente vai desconstruir um pouco disso tudo, que a gente vai tentar ter uma compreensão aqui um pouco mais demorada, um pouco mais alongada, né? Evidentemente que nada que está sendo dito no vídeo, ele tem o aval do Colunas Tortas. A instituição Colunas Tortas não é responsável por isso. aí vem essa categoria de mulher que tá falsamente acreditando que merece muito, falar que homem tá fazendo força pra gostar de mulher. Não, meu bem, é que você tá exigindo mais do que você de fato merece. Serve pra eles? Serve pra nós também. Então, você quer um homem rico? Pensa comigo só um trem aqui. Ah, eu quero casar com um homem rico, provedor, eu quero arrumar uma pessoa que me trate bem, uma pessoa carinhosa. Tá, beleza, tá. Você quer um homem rico? Você é uma mulher bonita? Gente, é cruel, mas o mundo é assim, mas é verdade. Você quer um homem rico, você é uma mulher bonita? Eu acho que a pergunta correta é, você é uma mulher rica? Porque, afinal de contas, os matrimônios acontecem intraclasse, geralmente. O homem rico tá na posição de escolher. Ele vai casar com a feia? Ele vai casar com a relaxada? Ele vai casar com uma pobre? Acho que essa é a pergunta sociologicamente correta. Não vai. Então, se você não abrir os olhos para essa realidade, eu quero uma pessoa assim e eu não sou desse nível. Então, para de ficar procurando um homem, porque agora você só vai... Quem vai te aceitar é quem tá do seu nível. Para de procurar um homem e comece a cuidar de você e se desenvolver. Eu quero casar com um cara de família. Você tem cultura suficiente para conversar com sua sogra? Você tem? Você tem etiqueta o suficiente para um homem desse te levar para jantar num restaurante? Você tem roupa para isso? Você sabe usar mais de 3 garfos? Então, assim, tem muito... Meu Deus do céu. Amiga, deixa eu te contar um negócio. Se você quiser, você consegue se desenvolver a ponto de ter alguém assim. Mas se você não estiver nesse padrão e estiver exigindo isso de um homem, você vai fazer 40 anos, vai estar solteira, amargurada, falando que homem é tudo viado e não gosta de mulher. Mentira! 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 É que você não vai ser escolhida pelo padrão que você quer, porque você não está neste padrão. Então vai cuidar de si mesma, vai estudar, vai ficar bonita, vai pra academia, vai cuidar do seu corpo, vai ler, vai fazer alguma coisa. Aí sim você pode exigir alguma coisa. Enquanto você não traz nada pra mesa, minha querida, você, infelizmente, das duas uma. Ou você aceita o que te quer, ou você fica sozinho. É doído, mas é verdade. Tanto Red Pill quanto Pink Pill, como Super Vulgar e etc., atuam num cinismo em relação aos papéis de gênero. Geralmente, a ideologia ela é aquilo que funciona preenchendo de sentido as relações concretas que nós temos com as nossas condições materiais. Complicado, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Ideologia é uma camada imaginária que trabalha na produção do sentido que estabiliza uma forma específica de se estar no mundo. Ainda complicado, né? Mas no fundo, o que eu quero dizer com isso? Que a ideologia ela torna cheia de sentido as nossas relações do cotidiano, concretas, nossa vida cotidiana, nossa vida de acordar, trabalhar, se relacionar amorosamente, escolher nossos parceiros, aceitar ou negociar as nossas atividades do dia a dia dentro de casa, avaliar e até desejar entrar num grupo social, por exemplo. O cinismo é a afirmação de que o sentido é dispensável. A necessidade está na compreensão do funcionamento
funcionamento e na adequação estratégica sobre ele. Ou seja, em vez de preencher de sentido as relações amorosas, cinicamente eu compreendo que supostamente ela funciona através da escolha de homens mais velhos que têm determinado capital econômico por mulheres mais novas que têm determinada jovialidade. E sabendo disso, a necessidade nasce da adequação nesse jogo mecanicista. É no interior desse jogo mecanicista que nascem os guias de sedução, os analistas de comportamento que vão te guiar para você conseguir ter uma parceira ou para você conseguir se adequar na tentativa de conseguir um parceiro por sua vez. Tudo se passa assim como se o cinismo fosse um pulo do gato, um curto-circuito, uma maneira de cortar o desnecessário, portanto de cortar o excesso de sentido e focar nas coisas supostamente como elas são. O sentido da palavra pio nesse contexto é justamente isso. A palavra pio, seja qual cor ela tenha, funciona como um curto-circuito em que o funcionamento seria desvendado, exposto, e você que recebe a pio seria capaz de entrar no jogo sabendo seu funcionamento sem ser reduzido, sem ser seduzido pela camada simbólica que torna o jogo justamente humano. Qual o problema disso? É que essas pios geralmente são jogadas por pessoas que não têm qualquer capacidade de compreender o que é um funcionamento. Aquele que estuda um funcionamento nas relações sociais e amorosas, majoritariamente, de maneira especializada, são das ciências sociais. E esse funcionamento já é estudado há décadas. Por exemplo, nos estudos de gênero, nos estudos de sociologia relacionada a matrimônios, mas essa gama de estudos é completamente ignorada pelos produtores de pio. O que eu quero dizer é que essas pílulas são jogadas no interior do próprio funcionamento simbólico que elas supostamente estão ultrapassando. A tentativa de evitar a ideologia é o caminho direto para o interior da própria ideologia. E por que eu estou dizendo isso? Porque literalmente toda a pio da mulher de valor, da mulher que precisa se valorizar para encontrar um parceiro de valor, isso não faz o menor sentido. Estatisticamente, homens ricos se casam com mulheres ricas. Estatisticamente, os matrimônios são correlacionados às classes sociais que as pessoas pertencem e o nível de estudo formal, mais ou menos, ali das pessoas que estão nesse matrimônio. E isso é algo fácil de compreender. Pessoas com mais ou menos a mesma posição de classe tendem a frequentar mais ou menos os mesmos lugares, tendem a ter mais ou menos uma visão parecida do mundo, tendem a ter mais ou menos os valores gerais sobre a realidade e se situam de um jeito parecido no próprio interior da estrutura social. É por isso que existe essa figura mítica do rico que se apaixona pela pobre. A figura mítica do rico que tira a pobre da pobreza existe enquanto mito por não ser regular, por não ser uma regra. A vida cotidiana não é feita disso. Dessa forma, não importa o quanto você tente se adequar aos modos da classe alta, quantos garfos você aprenda a utilizar, quantas palavras você tenha no seu vocabulário. É perceptível no próprio jeito de ser a pertença de classe e a mera boa vontade cultural. Para o Pierre Bourdieu, boa vontade cultural acontece quando, mesmo sem compreender o sentido exato da coisa, o sentido exato de um gosto, por exemplo, de um jeito de ser, o membro que é de fora da classe, que determina o que é bom e o que é ruim, aceita e expressa esse gosto do bom e do ruim. Ou seja, mesmo eu não fazendo parte do campo artístico, se alguém me pergunta qual é o melhor filme do mundo, eu cito um filme alternativo búlgaro sem nem ter ideia de por que eu tô citando justamente esse filme. Eu sei que este é o filme que deve ser citado, embora eu não tenha os critérios de percepção e avaliação que me possibilitariam compreender o porquê dele ser citado. Essa boa vontade, ela é percebida e ela é rejeitada. E eu não tô falando aqui que os critérios de classe alta são melhores. O ponto não é esse. Mas o que eu tô dizendo é que essas pios de adequação aos homens de valor, que geralmente são o estereótipo do homem branco, loiro, herdeiro, não valem de nada. Não é assim que o mundo funciona. Beira a ingenuidade. Da mesma forma que beira a ingenuidade o red pill dizer que mulher gosta de homem poderoso com dinheiro e aí, de repente, o sujeito que ganha um salário mínimo e meio achar que é sobre ele que se tá falando. É uma ingenuidade do sujeito que é seduzido por esse discurso da mulher malandra, mas é uma ingenuidade de não perceber que pobre também se casa. Simplesmente isso. Pobres têm família, amam, constroem vida. A realidade mostra isso cotidianamente num país como o Brasil. Pobres amam, se casam, constroem uma família, têm uma vida, se relacionam, negociam as atividades do cotidiano. É evidente que há imensas estruturas que estão sobre a família, mas mesmo assim, é importante dizer, pobres se amam, casam, têm filhos,
No fundo, essas pills reafirmam de maneira cínica os papéis de gênero e, com um toque especial, inserem no indivíduo o fracasso de não alcançar uma meta completamente idealizada de decidir com quem irá casar, mesmo que seja fora da realidade imediata vivida. Não é um curto-circuito, mas sim um esforço e um reforço de toda a corrente elétrica que continua passando pelas mesmas resistências e, ao contrário do que poderia parecer, não promove faísca, superaquecimento, nenhum dano a toda a instalação elétrica. Esse curto-circuito, ele é falso. Esse curto-circuito, ele na verdade acontece quando não se toca de fato, quando não se tem de fato o olhar sobre como de fato funciona os relacionamentos a partir das regras anônimas da vida cotidiana. Mas quando a gente se apega muito a determinados estereótipos e a determinadas falas estereotipadas que são observadas no senso comum e no dia a dia. É por isso que viver é muito mais do que pio pra lá e pio pra cá. É por isso que talvez, apesar de todos os limites que a sociologia faz a gente enxergar, talvez enxergar esses limites seja um passo pra gente, primeiro, lidar bem com eles, caso seja necessário, segundo, ultrapassá-los, caso seja possível, caso seja também necessário. Tudo bem?